Nós vamos continuar, né, nosso maravilhoso estudo de Timóteo, das cartas de Paulo a Timóteo, né? Estamos aí alguns meses nisso aí, vamos permanecer aí vários meses. Se Deus quiser, vamos entender tudo que Paulo passou para Timóteo e para a sua igreja, né, que somos nós. Hoje nós iremos para o capítulo 5, né? Vimos aí os 4 primeiros capítulos da primeira carta, hoje nós vamos ver o 5º capítulo da primeira carta de Paulo a Timóteo. Amém? 1 Timóteo capítulo 5. O título que eu dei para essa mensagem foi O Amor de Deus e o Zelo da Igreja. Tentei achar algum título interessante, eu gostei desse. O amor de Deus e o zelo da igreja. É Deus, como Deus age em amor para com os membros, né? E para aqueles que fazem parte da comunidade cristã. E como Deus usa os crentes, os membros, as pessoas da igreja para abençoar as próprias pessoas da igreja, né? Uns abençoando aos outros. E é Deus que derrama esse poder e nos capacita para isso. Então, mas também veremos como Deus zela pela sua igreja. Como Deus cuida da reputação da sua igreja. Tá bom? Então, 1 Timóteo capítulo 5, diz assim o texto na NVT. Nunca fale com dureza a um homem mais velho, mas aconselhe-o como faria como seu próprio pai. Quanto aos mais jovens, aconselhe-os como a irmãos. Trate as mulheres mais velhas como trataria sua mãe, e as mais novas com toda pureza, como se fossem suas irmãs. Cuide das viúvas que não têm ninguém para ajudá-las, mas, se elas tiverem filhos ou netos, a primeira responsabilidade deles é mostrar devoção no lar e retribuir aos pais o cuidado recebido. Isso é algo que agrada a Deus. A verdadeira viúva, uma mulher sozinha no mundo, põe sua esperança em Deus. Dia e noite faz súplicas e orações. Mas a viúva que vive apenas para o prazer está morta, ainda que esteja viva. Dê essas instruções para que ninguém fique sujeito a críticas. Aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. A viúva incluída na lista para receber sustento deve ter pelo menos 60 anos e ter sido esposa de um só marido. Deve ser respeitada pelo bem que praticou, como alguém que soube criar os filhos, foi hospitaleira, serviu o povo santo com humildade, ajudou os que estavam em dificuldade e sempre se dedicou a fazer o bem. As viúvas mais jovens não devem fazer parte dessa lista, pois, quando seus desejos físicos forem mais fortes que a sua devoção a Cristo, desejarão se casar novamente. Assim se tornarão culpados de quebrar o compromisso que fizeram. Além disso, aprenderão a se tornar ociosas e a andar de casa em casa, fazendo fofoca, intrometendo-se em assuntos alheios e falando do que não devem. Portanto, aconselho que essas viúvas mais jovens se casem de novo, tenham filhos e tomem conta do próprio lar. Então o inimigo não poderá dizer coisa alguma contra elas, pois de fato algumas já se desviaram e agora seguem Satanás. Se alguma irmã na fé tem viúvas na família, deve tomar conta delas e não sobrecarregar a igreja, que assim poderá cuidar das viúvas que estiverem verdadeiramente sozinhas. Os presbíteros que fazem bem seu trabalho devem receber honra redobrada, especialmente os que se dedicam arduamente à pregação e ao ensino. Pois as Escrituras dizem, não amordassem o boi para impedir que ele coma enquanto debulhe os cereais. E também, aqueles que trabalham merecem seu salário. Não aceite acusação contra o presbítero sem que seja confirmada por 2 ou 3 testemunhas. Aqueles que pecarem devem ser repreendidos diante de todos, o que servirá de forte advertência para os demais. Ordeno solenemente, na presença de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, que você obedeça a essas instruções, sem tomar partido nem demonstrar favoritismo. Não se apresse em nomear um líder. Não participe dos pecados alheios. Mantenha-se puro. Não beba apenas água, uma vez que você fica doente com frequência. Tome um pouco de vinho por causa do seu estômago. Lembre-se de que os pecados de alguns são evidentes, e seu julgamento é inevitável. Há outros, porém, cujos pecados só serão revelados mais tarde. Da mesma forma, as boas obras de alguns são evidentes, e outras, feitas em segredo, um dia serão conhecidas. Amém? Vamos orar? Deus, nosso Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha nos abençoar essa noite com a Tua palavra, Senhor Jesus. Que o Senhor venha nos fortalecer, nos alimentar. Que possamos ouvir a Tua voz. Ouvir e entender o que o Senhor quer falar conosco, ó Pai. Que possamos praticar a Tua palavra. Não só ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, Senhor Jesus.
porque é isso que agrada ao Senhor. Nos abençoa nessa noite. Queremos sentir a Tua presença, para a Tua glória e para a nossa edificação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu acho um texto interessante porque os 4 primeiros capítulos que a gente leu, que a gente estudou até aqui, Paulo focou muito, não só assunto, né? Era os falsos profetas, as heresias dentro da igreja. Ele focou muito nisso. Passou 4 capítulos, falava sobre outras coisas, mas ele focava muito nisso. Sempre voltava a esse assunto das heresias, dos falsos mestres, dos falsos profetas, dos púlpitos sendo tomados por homens que não eram de Deus, por lobos, né? Nesse capítulo, ele volta a esse assunto lá no final, mas ele foca muito em outra coisa, né? Ele sai um pouquinho dessa questão de falsos mestres, de heresias, e foca mais em outra coisa. Ele vem chamar a atenção de Timóteo e da igreja para o serviço na comunidade e para o cuidado com aqueles que estão necessitados, para o cuidado com aqueles que estão precisando de alguma assistência, né? E a igreja de Cristo, ela sempre foi alvo de acusação do mundo. O mundo sempre acusou a igreja de alguma coisa. E muitos desses grupos acusam a igreja de não se importar muito com os problemas do mundo, né? É como se a igreja só falasse sobre céu e inferno e esquecesse dos problemas do mundo. O que nós vamos ver hoje nessa mensagem é como se fosse uma defesa. É demonstrarmos aqui que Deus age em misericórdia usando o seu povo. Que Deus cuida daqueles que Ele ama. Que Deus cuida daqueles que Ele chama. Que Deus cuida daqueles que estão ao seu redor precisando de ajuda. E Deus usa o seu povo para isso. Deus age com misericórdia. E Paulo vai orientar a nós e a Timóteo, nesses versos, como ele deve proceder com essas situações. E como a igreja deve proceder diante de situações de abandono, diante de situações de necessidade daqueles que estão mais desamparados. Então, algumas perguntas que nos chamam a atenção nessa noite, né? A primeira, como a igreja deve cuidar dessas pessoas, órfãos, viúvas, pessoas abandonadas, necessitadas, como a igreja deve cuidar deles? Como a igreja deve julgar situações de acusação, por exemplo, quando chegam fulano veio acusar ciclano de algum pecado, como nós devemos agir e como devemos tratar as pessoas dentro e fora da igreja? São perguntas interessantes, são perguntas e respostas que nós precisamos e são necessárias para que a igreja possa realmente ser uma igreja santa, viver uma igreja de forma que agrade ao Senhor, que agrade a Deus. E é interessante como Paulo começa o texto. Ele já começa logo de cara, nos mostrando que a gente tem que mudar a nossa visão, mudar a maneira de nós vermos as coisas e as pessoas. No verso 1 e 2 ele vai dizer: nunca fale com dureza a homens mais velhos. Aconselhe como se fosse seu pai. Os mais jovens como se fossem irmãos. As mais velhas como se fossem suas mães. E as mais novas, ele coloca entre vírgulas, com toda pureza, como se fossem suas irmãs. Você vê que ele acrescentou uma coisinha entre as mais novas, né? A gente vai ver daqui a pouco sobre isso. Mas a forma como ele começa já nos chama a atenção. Como a igreja deve enxergar essas coisas. Porque o que nós vemos no mundo são as pessoas desrespeitando completamente os mais velhos hoje em dia. Hoje em dia a sociedade mudou e revirou de uma forma. Eu estava comentando com minha esposa esses dias. Eu estava assistindo uma série, não lembro que foi, um filme. E tinha um respeito pelos mais velhos que não se tem mais hoje em dia. Você viu um mais velho, se chamava de senhor, se você se sentia um pouco envergonhado, você se acanhava, você se retrancava porque alguém mais velho estava na sala. Você ficava com vergonha de chegar até a sala, porque tinha pessoas mais velhas conversando. Hoje em dia essas coisas parece que saíram do controle. E hoje os mais novos não ligam mais para a opinião dos mais velhos, para a experiência que eles têm, para os anos vividos que eles viveram. Não, eles não querem saber, eles querem impor a sua opinião sobre os mais velhos, não importa isso. Mas Paulo vai mostrar aqui, ó. Qualquer homem que for mais velho deve ser tratado como seu pai. Qualquer um, não é só os da igreja. Qualquer um que for mais velho, trate como se fosse seu pai, com todo o respeito que você puder ter. Os mais novos como se fosse seu irmão. A mulher mais velha como se fosse a sua mãe. E a mais nova como se fosse as suas irmãs. Eu vejo um desrespeito completamente absurdo na sociedade hoje em dia. Eu vejo vídeos de homens e mulheres mais velhas sendo agredidos pelos mais jovens. A gente vê idosas sendo agredidas por jovens completamente inconsequentes. Eu vejo homens mais velhos sendo agredidos por jovens. Isso é absurdo assim. Nós vemos isso na sociedade que nós achamos que estávamos caminhando para
uma progressão mais positiva, que a igreja pudesse, que a sociedade pudesse crescer de forma mais melhor, para melhor. Não, a igreja cresce, o mundo cresce cada vez mais para pior, vai afundando. Não há mais aquilo que se tinha antigamente. Não há mais respeito, não há mais amor. Tanto é que Jesus diz isso, né? Será que quando eu voltar achará ainda fé? O amor de muitos está esfriando cada vez mais. Está esfriando cada vez mais. Deus diz que devemos tratá-los com todo respeito. Todo respeito. Existe um mandamento para isso. Vocês lembram dele, né? Honra teu pai e tua mãe. Que esse é o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Honrar pai e mãe. Nós honramos nossos pais e nossas mães. Porém, aqueles que estão mais velhos, que chegam até nós devemos também tratá-lo com todo respeito, com todo amor e com todo carinho que tratamos nossos pais e nossas mães. Nós vemos hoje que são jovens, filhos, agredindo seus próprios pais. Filhos desrespeitando, desobedecendo seus pais de uma forma que os trata como se fossem crianças. Eu vi um vídeo esses dias que eu fiquei abismado de uma filha puxando os cabelos da mãe, porque a mãe não queria deixar ele para uma festa. E puxando, você vai me deixar, uma jovem, 16 anos, sei lá. E a mãe sendo puxada pelos cabelos, porque a filha queria ir para uma festa e a mãe não queria deixar. É um descontrole absurdo que a sociedade chegou. Porém, Deus nos orienta sobre cada coisa que existe na terra, em todas as áreas da nossa vida. Deus nos orienta em cada área. Haja assim em tal área, seja assim, pratique assim, seja assim em qualquer momento. Deus vai nos orientar em toda situação como devemos agir. E aqui Ele nos orienta também. Enxergue-os como se fossem seus pais. Enxergue os jovens como se fossem seus irmãos. Veja eles com os olhos que eu vejo. O que nós temos que fazer é enxergá-los com a cosmovisão, com os olhos que Deus enxerga. Porque é isso que nós fomos chamados para ser. Fomos chamados para sermos transformados no varão perfeito, naquele que se parece com Jesus. E como Jesus agiria, essa é a questão. Paulo vai orientar a igreja nesses assuntos. Aí depois ele vai falar, e esse é o ponto mais interessante desse verso, como nós devemos tratar as irmãs, as mulheres, as jovens. E ele coloca entre vírus, que eu falei agora há pouco, né? Com toda pureza, como se fossem suas irmãs. Trate os mais velhos como se fossem seus pais, as mais velhas como se fossem suas mães, os jovens como se fossem seus irmãos, e as mais jovens com toda pureza, como se fossem suas irmãs. E por quê? Porque nós somos chamados para sermos bem-aventurados por sermos puros de coração, não é verdade? Bem-aventurado é aquele que é puro de coração, porque eles verão a Deus. Ser puro de coração, com toda pureza. Enxergar com os olhos de Deus, como Deus vê, como Deus enxerga. A juventude hoje tem se desviado de uma forma absurda. Tem se entregado cada dia mais a essa vida promíscua, uma vida devaneia. A juventude de hoje ela tem se vendido nas redes sociais. Tem vendido seus próprios corpos como um produto numa prateleira. Põe lá na prateleira e fala, olha aqui, ó, meu produto, enxerga. E o pior é que o consumo desse produto tem transformado a sociedade cada dia mais em um abismo profundo de promiscuidade, perversão e depravação. Nós vemos hoje nas mídias as jovens cada vez mais cedo, cada vez mais jovens, buscando o corpo perfeito, não para a sua saúde, não para se sentir bem mais. A gente malha para se sentir bem, né? Para sentir, eu estou bem, estou saudável, estou forte. Não. Elas hoje buscam com um só propósito: enriquecer mais rápido, compartilhando os seus corpos nas redes sociais. Quanto mais o corpo for bonito, melhor vai ser, mais visualizações vai ter. E estão enriquecendo com isso. Enquanto isso, depravados, pedófilos, em seu sofá de casa, consumindo esse produto. Isso é triste. Isso é triste a gente ver a juventude. Aquelas que são ovelhas de Cristo, que estão dispersas, sendo vendidas como um produto. Porque vocês sabem que muitas delas Deus irá resgatar. Vocês sabem que muitas delas Deus já resgatou. Muitas que tinham seu passado perdido, seu passado
completamente promíscuos, hoje se entregam ao Senhor e têm vergonha do seu passado. Só que Deus nos ensina que esses jovens devem ser vistos não com os olhos humanos, não com os olhos pecadores, mas com a lente do Evangelho. Enxergar esses jovens com os olhos de Deus. Como é que Deus vê esses jovens? São pecadoras que precisam de redenção. São ovelhas perdidas que precisam ser achadas. Não olhá-las com um olhar de consumismo, de desejo, mas olhar com um olhar de misericórdia e de amor, esperando que ela volte para Jesus, esperando que ela se entregue ao Senhor Jesus. O que nós precisamos que elas precisam desse amor transformador. Elas clamam desesperadamente por esse amor de Deus que transforma vidas. É o Evangelho de Jesus que faz isso. É o Evangelho de Jesus que tem esse poder de transformar toda e qualquer vida. A igreja do Senhor deve buscar essas almas perdidas. É nosso dever. É nossa missão. É nossa tarefa. Nós que fazemos parte do corpo, dos santos de Deus, não devemos olhar para essas coisas com desejo e com um olhar depravado, mas não, com misericórdia, amor e choro, e dizer, vem para Jesus. São irmãs nossas, são nossos irmãos, nossos pais e mães que estão perdidos lá fora e necessitam ser resgatados. Que Deus nos ajude nesse caminho. Deus nos ajude a seguir esse caminho. Paulo continua no verso 3, e do verso 3 ao verso 16, muito texto, vai tratar só de um assunto, o cuidado com as viúvas. É interessante como Paulo cuida desse assunto. Paulo vai cuidar do cuidado com as viúvas, vai tratar desse assunto. E desde o início da igreja, desde lá de Atos, como o Lucas leu agora há pouco, nós vemos que esse problema já existia, o cuidado com as viúvas. Em Atos 6, começa dizendo assim, à medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Ora, veja bem, a igreja agora está crescendo. A igreja agora está cada vez mais crescendo. 3 mil, 5 mil, 10 mil, se enchendo de pessoas. Com o crescimento da igreja, crescimento de problemas. Quanto maior a igreja, maiores os problemas, nós sabemos disso. Quanto mais pessoas, mais dificuldades haverá. E glória a Deus por isso, assim é a vida. Resolvendo problemas e buscando a perfeição em Cristo. Nesse momento da igreja, no início da igreja, eles estavam com esse problema, porque os judeus gregos estavam fazendo parte da igreja também, e perceberam uma coisa, olha, as nossas viúvas estão sendo deixadas de lado, enquanto vocês só cuidam das viúvas dos judeus. O que é que está acontecendo? Está errado isso aí. E aí Pedro se levanta e vai levantar homens para ajudar nesse serviço, né? Então é aí que ele levanta Estevão e mais 6 para poder ajudar nessas situações, cuidar, porque ele fala, olha, não é interessante que a gente pare de ensinar a palavra para poder cuidar desses assuntos. Então é necessário que a gente levante homens para cuidar desses assuntos e que a gente possa permanecer no ensino da palavra. E ele levanta os diáconos naquele momento. E Deus sempre cuidou das viúvas em toda a história de Israel. Deus sempre criou leis para a condição dessas mulheres. A igreja crescia, os problemas cresciam junto. E aí quase 30 anos depois dessa situação de Atos, Paulo continua no mesmo assunto, cuidar das viúvas. Temos que cuidar das nossas viúvas. E Paulo, ele dá alguns conselhos a Timóteo para ele cuidar caso a caso. Ele vai citar caso a caso a maneira como ele deve cuidar dessas situações. Então ele vai citar aqui alguns casos. Ele vai citar as que não tem ninguém. Ele vai citar as que têm família. Ele vai citar as que são mais devotas e aquelas que não são, que buscam o prazer. Ele vai citar as mais idosas e vai citar as viúvas mais jovens. Ele vai falar sobre cada caso, para que Timóteo possa lidar com cada caso. As que não tem ninguém, ele vai dizer no verso 3, ele orienta Timóteo para que essas que não tem ninguém, que são sozinhas, sem família, a igreja deve cuidar dessas viúvas. Elas não podem ficar desamparadas. Elas não podem viver sozinhas. Não podem viver abandonadas. Ainda mais que fazendo parte da comunidade de Cristo, da comunidade da igreja, do povo santo de Deus. O povo que ama uns aos outros.
Como a gente vai negligenciar uma irmã que está sendo abandonada pela própria família? Alguns que não têm família, né? E diz, a igreja deve cuidar dessas pessoas. A igreja deve cuidar delas. Não deixar desamparadas. Só que ele vai dizer, mas as que têm família, essas, a igreja deve orientá-las. Porque elas devem ter filhos ou netos ou alguém, algum parente. Então a igreja oriente esses parentes a cuidar dessas mulheres. E Paulo diz que esse serviço é retribuir aquilo que eles já receberam. A ingratidão tem tomado conta do nosso mundo hoje, não é verdade? Muitos pais têm sido abandonados. A gente viu agora, eu e minha esposa, a gente chorou, a gente se entristeceu por causa de um caso aqui em Nova Olinda, de um pai abandonado pelos seus filhos. Ele morreu há pouco tempo agora. Abandonado, numa casa sozinha, e os vizinhos é quem davam de comer. Isso é triste de ver. Uma sociedade onde as pessoas abandonam seus pais, tendo filhos que moram perto, sei lá, que sabem onde moram, mas abandonam. E toda a vida aquela velha cuidou daqueles filhos para que eles hoje tivessem uma vida. E aí quando tem sua vida, abandonam seus pais. Paulo está dizendo, olha, isso é apenas retribuir o que já receberam na vida. É apenas retribuir. Você não está fazendo nada demais. Não é algo, eu estou ajudando meus pais. Não, você está apenas retribuindo o que você já recebeu. Só que ele fala, mas isso também agrada ao Senhor. Esse serviço agrada a Deus. Não abandona aqueles que cuidaram de você, que dedicaram uma vida inteira cuidando de você. Eu acho muito legal um vídeo de uma menina se formando esses dias. Acho que já tem tempo o vídeo. É uma menina que vai se formar e na formatura ela entra com enxada na mão. Acho que já viu esse vídeo, né? Entra com enxada na mão e para homenagear seus pais que eram agricultores e pagaram na faculdade dela todo mês para que ela fosse formada. Isso é maravilhoso, não é verdade? Isso é honrar pai e mãe. É você saber que o suor dele é de onde vem todas as coisas. É da força de um homem, de uma mulher que lutam todos os dias para cuidar dos seus filhos. E aí chega na fase adulta, os filhos largam, abandonam seus pais. Isso é triste. No verso 16 ele vai dizer que a igreja não deve ser sobrecarregada, porque tem parente para cuidar. Então, se tem parentes, os parentes devem ser orientados a cuidar. Aí no verso 8 ele vai citar aquela famosa frase dele, né, que muita gente conhece. Aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos da sua própria família, negaram a fé. Ele vai dizer, e são piores que os descrentes. Piores que os descrentes. Meus irmãos, o ministério da família deve ter prioridade na nossa vida. Deve ter uma atenção especial. Porque se eu não cuido dos meus filhos, da minha esposa, dos meus pais, e tento resgatar alguém que eu não conheço, que deve fazer, óbvio, mas se eu não cuido dos meus, que sempre viveu a minha vida inteira comigo, que amor é esse que há em mim? Não podemos negar nossas famílias, negar de onde viemos, negar aqueles que estão na nossa casa, no nosso lar. E você conhece pessoas, tenho certeza disso. Pessoas que não seguem a Jesus, pessoas descrentes, ímpias, mas que amam o pai e mãe, que honram o pai e mãe, que cuidam do pai e da mãe. E essas pessoas vocês conhecem que elas são muito melhores do que muitos crentes que tem por aí. E é isso que Paulo está dizendo aqui, ó. Pessoas que negam a sua família são piores do que os descrentes. Os descrentes têm mais honra nisso do que os próprios crentes. Isso é vergonhoso para um seguidor de Jesus. Permitir que alguém que não conhece a Jesus, não conhece o amor transformador do Evangelho, possa agir com muito mais misericórdia do que alguém que conhece a palavra, que conhece a verdade, que deveria ser transformado por ela. É pior do que um descrente. Devemos cuidar dos nossos. Cuidar daqueles que fazem parte, que têm sangue nosso. Ele vai dizer depois as viúvas devotas. E aquelas devotas são aquelas que têm sua vida dedicada em oração e súplicas a Deus. Ele vai dizer, olha, essas mulheres devem pôr toda a sua esperança em Deus. Devem continuar em oração. Devem continuar em devoção, em súplica, em busca, em clamor por Deus. E depositem toda a sua esperança em Deus. Deus cuidará delas. Aí ele vai fazer uma comparação e vai dizer, porém existem aquelas que só querem o prazer. Só querem prazer. Ele vai dizer, mas aquelas que querem viver para o prazer devem ser tiradas da igreja. Pois não há vidas nelas, estão mortas em pecado. Não há vida, estão mortas. E ele diz mais, que isso serve de proteção para a igreja. Pois ninguém poderá apontar o dedo para a igreja dizendo, aquela pessoa ali, que está vivendo de forma promíscua, faz parte da tua igreja, que eu sei, eu já vi ela lá nos cultos. Ela toma ceia lá, que eu já vi, faz parte da tua igreja.
Paulo está dizendo, olha, tire do seu meio, porque isso vai proteger a igreja. Se elas querem viver de forma promíscua, deixe-as. Deixe-as. A igreja não será sujeita a críticas, nem o diabo poderá apontar qualquer crítica contra a igreja nesse sentido. Deixe viver suas vidas. Elas querem, elas estão mortas. Paulo está dizendo, estão mortas, não há vida nelas. Aí vem as mais idosas, essas que não têm ninguém. Paulo diz que devem ser sustentadas pela comunidade da igreja, desde que, ele vai dar uma condição, desde que elas demonstrem devoção e santidade, desde que elas demonstrem uma vida dedicada na obra e no reino de Deus, desde que elas tenham sido boas mães, boas esposas, tenham sido pessoas hospitaleiras, que amam o serviço, devem ser sustentadas pela igreja. Agora as mais jovens. Já as mais jovens, o cuidado é um pouco redobrado. Paulo vai ter um cuidado redobrado aqui com elas. Paulo instrui Timóteo a reconhecer as ações delas, a reconhecer as motivações delas. Algumas vão preterir a Cristo e vão querer o prazer mundano. Elas vão buscar o prazer mundano. Elas querem viver de acordo com a sua vida mundana, a sua desejo carnal, como nós vimos agora há pouco. Serão, aí Paulo vai dizer, essas que desejam isso, serão mulheres ociosas. Viverão de casa em casa, fazendo fofocas, falando que não deve. E Paulo afirma ainda mais, essas são seguidores de Satanás. Não são do reino de Deus. Não fazem parte do reino de Deus. Não fazem parte da igreja e da comunidade de Cristo. Não, são seguidores de Satanás. O que nós vemos hoje no mundo tão corrompido, meus irmãos, são mulheres vivendo uma vida promíscua, completamente promíscua, na prática do pecado. Viúvas que, em vez de buscar o Senhor agora, não, querem viver cada vez mais um desejo carnal. Muitas se separam, não porque o casamento estava ruim, ou porque não estava se sentindo bem com a relação, não, mas é porque não tinha mais prazer na relação, vai buscar prazer no mundo. Sabe, tudo isso tem adentrado cada vez mais na nossa comunidade, na sociedade, e tem entrado na igreja do Senhor. Desde aquela época, Paulo já instrui sobre isso. Tem entrado no meio do povo de Deus. É papel da igreja, é papel nosso tratar esses assuntos com muito cuidado e devoção, porque é o nome da noiva de Cristo que está sendo vilipendiado aí no mundo. Temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado com esses assuntos. Tratá-los, todos eles com amor. Todos eles com amor. Cada assunto, cada caso, sempre com amor, mas sempre com zelo pela palavra e os mandamentos de Deus. Porque é isso que ele exige de nós. Nós vemos hoje sociedade perdida. A sociedade está perdida. A sociedade tem sido tomada pelo diabo, pelos seus ensinamentos, pelas suas astutas ciladas. E as pessoas têm se entregado a isso. E cada vez mais desejado esse hedonismo, esse prazer, esse desejo de querer ser feliz todos os dias aqui na terra. E esquecem do Senhor, esquecem da sua palavra, esquecem de uma vida devocional ao Senhor, esquecem do coração, que o coração nosso deve ser entregue a esse Deus todos os dias, esquecem de Jesus, do seu sacrifício na cruz, do seu corpo moído, do seu sangue derramado, se esquecem do nosso Senhor, para viver suas vidas aqui na terra. Paulo orienta, Deus orienta a igreja, através de Paulo. Cuide desses assuntos. Depois do verso 17 ao 20, ele vai tratar sobre os presbíteros e os líderes da igreja. E ele vai orientar sobre a honra aos presbíteros, aos líderes, né? Aos bispos, principalmente aqueles que dedicam-se ao ensino da palavra e à pregação do evangelho. É bíblico. Ele não pode fugir disso, tá bom? É bíblico que eles recebam seus salários, desde que trabalham exclusivamente para a obra, claro. É bíblico, eles devem receber uma remuneração, porque a vida deles é dedicada somente à obra. E Paulo vai dar dois argumentos aqui para essa tese dele. Ele vai dizer, primeiro, não amordassem o boi para impedir que ele coma enquanto debulha os cereais. Essa é uma passagem de Deuteronômio 25, e é interessante essa passagem. Por que Paulo citou isso, né, no meio de falar sobre pagar salário a bispos e a líderes da igreja que vivem do evangelho? Essa passagem fala sobre quando o povo recolhia o milho, os grãos, para
para debulhar esses milhos, eles usavam bois, né? Os bois ficavam pisando no milho e aí debulhavam mais rápido, né? Porque se for debulhar cada milho no dedo, vai demorar bastante. E aí usavam bois, e os bois pisavam no milho. Só que alguns homens amarravam a boca do boi para que ele não comesse enquanto debulhava, né? E Deus diz, não faça isso não. Não faça isso não amordassem o boi, porque é necessário que ele coma enquanto trabalha, porque ele precisa comer. Você está impedindo ele de comer enquanto ele trabalha. Não deve impedir o boi enquanto ele come, de comer enquanto ele debulha. Porque ele está trabalhando para você, então deixa ele comer uma coisinha ou outra ali. Ele vai citar isso aqui, Paulo vai dizer, se a pessoa está trabalhando, ela deve receber. Então, por isso que ele cita Lucas 10, 7, logo em seguida, que aquele que trabalha merece o seu salário. Essa é uma fala de Jesus. Portanto, é claro que isso é necessário. Só que também é óbvio para nós que existem aproveitadores. No meio da igreja, no meio do povo de Deus, existem aqueles que se aproveitam desse mandamento. São lobos em pés de ovelhas. E é aqui onde Paulo vai voltar para aquele assunto de antes. São falsos mestres, falsos profetas infiltrados no meio do povo de Deus, pregando um falso evangelho e enriquecendo as custas da igreja. Infelizmente. Isso é triste de ver na nossa sociedade. No nosso meio, no meio do povo de Deus, homens se aproveitando da igreja para enriquecerem. Deus cuidará deles no seu tempo. Deus cuidará deles. Aí vai citar logo depois, também, Timóteo, tome cuidado com as falsas acusações contra os líderes. Quando isso acontecer, faça aquilo que Jesus ensinou. Leve 2 ou 3 testemunhas. Cuidado com essas acusações, porque isso pode acabar com a reputação de alguém, não é verdade? Cuidado com essas acusações. Que haja 2 ou 3 testemunhas sempre. Se for confirmada a acusação, então exponham isso diante da igreja e expulse do meio de vocês. Isso servirá de aviso para todos os demais. Se o próprio líder for expulso, imagina você que está sentado na cadeira só ouvindo. É isso que Paulo está dizendo. Então expulse-os do meio de vocês se a acusação for confirmada, porque isso vai zelar pela igreja do Senhor. Meus irmãos, é a noiva de Cristo. É a noiva do Senhor que corre o perigo de ser ridicularizada. É a noiva, aquela que não pode ser manchada, mas que foi adornada pelo próprio Deus. Muitos têm tentado corrompê-la durante toda a história, mas Deus tem zelado por ela. Deus tem cuidado dela. Por quê? Porque Ele logo, logo virá buscar a sua noiva. Logo, logo Ele virá buscar a sua igreja. E Ele vai buscar aquela noiva perfeita, adornada, pronta para as bodas do Cordeiro. Que possamos fazer parte dessa noiva, desse povo que vai subir para buscar, para se encontrar com o nosso Senhor. Que você ore e diga, Deus, eu quero fazer parte desse povo. Esse povo santo, que permanece santo. Há tanta coisa acontecendo, há tanto joio no meio do trigo, tanta coisa misturada. E Deus diz, permaneça firme na fé, em santidade e devoção. Permaneça firme, que eu logo, logo virei te buscar. Aquela promessa de Jesus é maravilhosa. Não deixarei vocês ociosos, deixarei o Espírito Santo com vocês. Eu vou subir, vou preparar lugar, uma morada para cada um de vocês. Aleluia. Uma morada para cada um de nós. Ele prometeu isso. Ele subiu para isso. Ele disse, vou subir para isso, para preparar a morada para vocês. Então que nós possamos ouvir essa promessa dele, guardá-la para nós dizer, eu subirei com o meu Senhor, como noiva adornada por ele. Aí no verso 21, Paulo vai dizer algo interessante, que eu acho terrivelmente triste esse versículo. Paulo parece que está prevendo o que vai acontecer no futuro com a igreja. Parece que ele está vendo o que vai acontecer. Parece que ele está vendo o que está acontecendo hoje, 2000 anos depois. Porque ele está implorando. Olha o que ele vai dizer, eu ordeno solenemente, Timóteo, mas na presença de Deus, de Cristo Jesus, dos anjos, pelo amor de Deus, Timóteo, obedeça essas instruções, sem tomar partido, sem demonstrar favoritismo. Meus irmãos, o que nós vimos hoje dentro da igreja é vergonhoso. Dentro da casa de Deus, no meio do povo de Deus, líderes vivendo em pecado, homens praticando e vivendo em adultério, e sobem no púlpito depois para pregar, roubando o financeiro da igreja, vivendo de forma completamente dissoluta, sem dar testemunho nenhum, mas volta para o púlpito e prega a palavra. Isso no meio da igreja. A igreja não faz nada a respeito, porque existem poderosos, aquelas igrejas maiores,
que não tiram aquele líder porque tem amizade, porque tem uma proximidade. E Paulo está dizendo, não pode haver favoritismo nem amizade nesse momento, Timóteo. Não pode haver. Tire essas pessoas que estão em pecado do meio de vocês. Cuidem, zelem da igreja do Senhor. Zelem da reputação da igreja. Porque há homens depravados tomando conta e liderando, tomando conta do púlpito e liderando as ovelhas de Cristo. Toma conta disso, Timóteo. Por isso que ele vai dizer no verso 22, olha, por isso, não se apresse em nomear um líder. Não se apresse em impor as suas mãos sobre alguém. Não tenha pressa nisso, Timóteo. Para que pressa? Para que pressa? Conheça a pessoa. Examine, julgue. Veja se essa pessoa verdadeiramente tem um coração devoto e entregue ao Senhor Jesus. Não se apresse em nomear, não se apresse em estender as suas mãos sobre alguém, porque esses homens liderarão a igreja, Timóteo. Por isso que Paulo está orientando Timóteo por 2 cartas. E a última carta é para esse jovem Timóteo, porque é ele que vai continuar depois que Paulo se for. Paulo está dizendo, olha, do jeito que eu faço, faça também, Timóteo. Não tenha pressa nenhuma de nomear alguém. Cuide, porque é a igreja do Senhor que está correndo perigo. É a noiva, são as ovelhas que estão correndo perigo. Ele vai dizer, não participe dos seus pecados. São corruptos, são mundanos, são pecadores, são depravados. Não seja conivente com eles, Timóteo. Não participe com eles. Não imite-os, não ande com eles. Pelo contrário, tire-os do meio de vocês. Mantenha seu coração puro, ele está dizendo. Mantenha-se puro. Não se corrompa. Nós conhecemos, meus irmãos, nós conhecemos irmãos nossos, perdidos, que se entregaram às paixões do mundo, porque dedicaram-se às impurezas desse mundo, entregaram seus corpos, seus corações a Satanás, e agora estão entregues nas paixões do mundo. Paulo está dizendo, mantenha-se puro. Tenha pureza. Vive em santidade. Busque ao Senhor todos os dias, e a sua presença e a sua face, e Ele encherá você. Ele fortalecerá você. Você permanecerá na presença dEle todos os dias. Busque-o. Busque-o. Mantenha seu coração puro, Timóteo, porque os puros de coração verão a face de Deus. Aleluia. Verão a face de Deus. Não seja conivente com isso, Timóteo. E aí ele vai encerrar no verso 23 a 25. No 23 ele vai dar um conselho para Timóteo, porque Timóteo tinha alguns problemas de saúde. Ele vai dizer, olha, você está tomando sua água, toma um pouquinho de vinho todos os dias, que vai ajudar bastante, né? Timóteo provavelmente tinha alguma enfermidade. E aí no verso 24 e 25 ele vai falar sobre esses assuntos de pecados visíveis e pecados invisíveis. Obras visíveis e obras invisíveis. Ele vai dizer, olha, aquele que é visível, trate-o imediatamente. Se for pecado, cuide imediatamente, não deixe para depois. Julgue na hora e não permita que se espalhe no meio da igreja. Se for obras, que honre aqueles que praticam as boas obras imediatamente. Aqueles pecados invisíveis, Deus cuidará no seu tempo. Deus cuidará. Não temos o que fazer, está escondido, né? Mas há pecado escondido no meio do povo de Deus. Há pecado escondido no meio dos líderes da igreja. Deus cuidará no seu tempo. Aqueles que praticam boas obras, que somente Deus vê, Deus também os honrará logo em breve. Meus irmãos, essa mensagem eu acho interessante ela, porque Deus está zelando da sua noiva. Deus está cuidando da sua igreja. Deus está cuidando daqueles necessitados, daqueles abandonados, mas Ele está honrando a sua noiva principalmente. Ele está zelando por aquela por quem Ele virá buscar. Eu acho interessante aquelas pessoas que falam, eu gosto de Jesus, falam, eu gosto da sua igreja. Eu quero seguir a Jesus, mas não quero ir para a igreja, porque a igreja é isso, é aquilo, é aquilo, é acolá. Eu acho interessante você estar falando mal da noiva do noivo. Da noiva de Cristo. E você, no fim, quer ir para o céu para morar com a noiva. Não faz sentido isso. Você odeia a noiva dele aqui na terra, fala mal da noiva dele aqui na terra, blasfema contra a noiva dele aqui na terra, e no fim você quer morar juntamente com ele nos céus, com a noiva dele. Porque é ela que vai subir, é ela que ele virá buscar. É a sua igreja santa. Ele prometeu, virei buscar a minha noiva, a minha igreja, eu volto aí para buscá-la. E as pessoas, eu não quero saber de igreja. A igreja é isso e aquilo, e fala mal da igreja. A igreja é a noiva do Senhor. Se alguém fosse visitar a minha casa e falasse mal da minha esposa, ela nunca mais voltará na minha casa. Pode ter certeza disso. Falar mal da minha esposa, nunca mais pisa na minha casa. E aos meus olhos, pelo meu entendimento, eu acho que Deus fará isso.
falou mal da minha noiva, não vai habitar com ela, não vai entrar comigo nas bodas, porque o casamento é do noivo com a noiva. Deus cuida da sua igreja, Deus cuida dos desamparados, dos órfãos, das viúvas. Deus protege as suas ovelhas e levanta homens e mulheres com honradez, dignos realmente do Evangelho, para guiar essas pessoas em direção aos céus. Que possamos permanecer nisso, meus irmãos. Permanecer nesse caminho de zelo, de amor pela obra de Deus. Deus quer que nós tenhamos um coração devoto à obra dEle, entregue à obra dEle. Deus, o que é que estou precisando, Senhor? Me ajuda a cuidar disso. Me dá força, me orienta, me diz onde é que eu devo agir, onde a minha mão deve estender. Me ajuda, Senhor. Eu não estou vendo, mas o Senhor sabe. Me orienta no caminho certo. Acho que alguém pregou aqui esses dias, né? Não lembro quem foi. Se está precisando sei lá, apertar um parafuso, eu posso ir. Precisando de alguém Lincoln chegou hoje, não foi? Está precisando de um porteiro? Pode me chamar que eu venho aí semana que vem. Aí, ó, levantou um porteiro ali hoje. E é assim, meus irmãos, a obra do Senhor vive assim, de homens e mulheres que servem. Possamos zelar com amor. Deus virá buscar a sua noiva, mas Ele virá buscar essa noiva quando ela permanecer firmemente na vocação e no serviço. Deus virá buscar ela. Que possamos nós fazer parte dessa noiva. Que você possa orar todos os dias: Deus, eu quero fazer parte da noiva do Senhor. Quero estar com Cristo onde a luta se travar. Amém? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Continuaremos no próximo mês, capítulo 6. Amém?